Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui na manhã deste domingo trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. Você que está aí tomando o seu cafezinho da manhã, talvez você está se preparando para ir trabalhar nesse domingo, não sei. Eu gostaria que você acompanhasse com a gente as notícias do Flamengo, as últimas notícias do Mengão e também uma provável escalação para a partida de hoje. O Flamengo entra em campo às 4 horas da tarde em Curitiba, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Curitiba, tá bom? Nós vamos aqui analisar nesse momento, mas eu gostaria que você já chegasse deixando seu like. O seu like é muito importante para o nosso canal e também, se você não é inscrito, vai rapidinho, aperte o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui é notícias, é informações do Flamengo para vocês e aqui nós vivemos Flamengo. Vai rapidinho também nos comentários e arrisque o seu palpite para a partida de hoje entre Curitiba e Flamengo, tá bom? Nós vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, canal João Guilherme, canal Vene Casagrande e canal do Flazoeiro, link na descrição como crédito. E dando um detalhe pra você é o seguinte, o Flamengo chegou hoje, chegou neste sábado em Curitiba e chegou com um clima de protesto. A torcida do Flamengo fez um pequeno protesto ali referente à diretoria do Flamengo, a má fase que o Flamengo estava passando. E nós vamos ver aqui um pequeno trecho também e logo em seguida vamos para as notícias, tá bom? Então bora pro vídeo de hoje. Um grande protesto da torcida aqui em Curitiba. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal para se inscrever. Ó, Marcos Braz descendo junto com o Bruno Spindel. A torcida acende sinalizador, faz uma festa, mas tem um protesto também acontecendo. E o ônibus parou em uma posição hoje diferente do que costuma parar. Normalmente o ônibus para na rua. E aí os jogadores vão lá e cumprimentam os torcedores. Hoje isso não está acontecendo. Muitas faixas de protestos aqui em Curitiba. Vitor Hugo descendo agora. Os jogadores vão descendo do ônibus. Vem agora o goleiro Matheus Cunha, que ontem foi convocado para a seleção brasileira. Léo Pereira descendo agora, acompanhado de Luiz Araújo. Logo em seguida vem o Wesley, lateral, que esteve fora do jogo na quarta-feira contra o Grêmio. Hoje, especialmente, o ônibus parou em outra posição. Vindo agora Bruno Henrique. Bruno Henrique vindo nesse momento acompanhado de Pablo. Felipe Luiz desceu agora. Os jogadores não param para falar com os torcedores hoje. Rodrigo Caio e Juan. Doutor Márcio Tanuri. E a torcida começa a protestar, cantando a música de protesto. Jorge André Arrascaeta desceu agora. Gabriel Barbosa ou Gabigol. Desce nesse momento Gabigol, Thiago Maia, Eric Pulgar. Pedro descendo agora também. Everton Ribeiro e Mateuzinho. Nenhum jogador foi falar com a torcida. Tá tendo um protesto aqui em Curitiba. O ônibus do Flamengo ele parou em outra posição para que os jogadores, não sei se foi para que os jogadores não olhassem para as faixas. Todo mundo sabe o que está escrito aqui, até porque o jogador acompanha rede social e provavelmente eles já viram. Mas muitos protestos acontecendo aqui em Curitiba, como vocês viram no começo do vídeo. E no decorrer da chegada do Flamengo também. E o Flamengo tem muito potencial, mas ainda não engrenou. Pode engrenar agora. O Arrascaeta falou que o Flamengo tem 19 finais pela frente. São 19 jogos do segundo turno, né? Então,
Vamos ver. Se o Flamengo vencer os 19 jogos do segundo turno, o Flamengo, na minha opinião, tem chance de ser campeão brasileiro. Mas tem que vencer os 19 jogos. Não pode perder ponto. Até porque, nesse momento, o Flamengo se encontra a 16 pontos do líder. E aí é que eu pergunto, o Flamengo está passando essa confiança? Não sei. Não tenho essa resposta no momento. Negão 3-0 amanhã. Lindomar quis dizer Mengão. 3-0 amanhã. Valeu, Lindomar! Aquele abraço, meu amigo. Então, vamos ver. O certo é que o Flamengo está numa crise ainda. Está numa crise. Mas o elenco dá sinais de que está procurando se unir para melhorar o ambiente interno, inclusive em torno do São Paulo. O Flamengo unido, com os seus problemas resolvidos internamente, é um time muito forte e que tem totais condições de pegar o título da Copa do Brasil e fazer um segundo turno do Campeonato Brasileiro. Muito bom! Concordam comigo? Ou não, hein? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Democracia, participem. O Botafogo pega Flamengo, Palmeiras e Grêmio no Newton Santos. Em casa. Os outros deram mole. E o Botafogo fez o papel dele. Agora, para pegar, vai ser um sacrifício. Se preparem, podem secar à vontade aí. Usem bastante secadores, porque vai precisar. Porque para o Botafogo perder esse campeonato, só se uma hecatombe acontecer. Esse jogo aqui, Botafogo e Flamengo, é o jogo A Taça é Minha. Se o Botafogo vencer o Flamengo no sábado, dia 2 de setembro, às 21 horas, no estádio Newton Santos, é o jogo A Taça vai ficar comigo. Sinceramente. É um jogo para dar uma moral, né? Ele já afasta de vez uma equipe que tenta chegar e dá muita moral. Galera, no Flamengo, tá? Informação no Flamengo. Davi Luiz, que foi desfalque aí nos 2 últimos jogos, treinou à parte no campo nessa sexta-feira. É dúvida para o jogo contra o Curitiba. Provavelmente vai ficar fora, tá? E, enfim, vai ser preparado aí para o outro jogo do Flamengo. Lembrando que o Flamengo agora só vai ter jogo no final de semana. Não tem mais jogo durante a semana. Venei, e as 2 finais da Copa do Brasil também serão no final de semana. 2 domingos, tá? É isso mesmo. A final da Copa do Brasil será no final de semana, não será no meio de semana. O Flamengo, portanto, agora vai ter a semana inteira livre até o fim da temporada para se preparar para os duelos. Inclusive, falei hoje no programa SBT Sport Rio, vou dar minha opinião. Essa pausa para a final da Copa do Brasil é ótima para o Flamengo, esse um mês. Porque se o jogo fosse agora, o São Paulo chegaria bem mais preparado que o Flamengo. Não digo favorito, mas chegaria mais preparado. Agora o Flamengo tem tempo para se preparar para esse duelo importantíssimo na final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, Flamengo. São Paulo, vale ressaltar, comandado pelo técnico Dorival Júnior. E para finalizar nosso vídeo, por falar em informação, uma informação que eu recebi hoje, o Independiente da Argentina estava conversando com o Flamengo sobre a possibilidade de contratar o lateral direito Varela, que o jogador que se envolveu numa briga com o Gerson, tomou um soco na cara, teve o nariz fraturado e no jogo, durante a semana contra o Grêmio, machucou o joelho e vai ficar aí pelo menos 6 semanas longe dos gramados. E o time argentino estava interessado na contratação de Varela. Varela é um jogador que não vem sendo aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli. Inclusive, Varela foi titular contra o Grêmio porque o Wesley estava suspenso e o Mateuzinho não atuava desde março. Então, o Sampaoli viu a necessidade de colocá-lo como titular, mas se não fosse isso, o Varela dificilmente entraria em campo. E o Independiente da Argentina estava muito interessado na contratação desse jogador. Agora, com essa lesão no joelho, obviamente as conversas vão esfriar, até porque a janela de transferência na Argentina, pelo que eu vi aqui na internet,
fecha no dia 31 de agosto. Até lá o Varela não vai estar recuperado, longe disso. Então fica aí essa informação, essa curiosidade para vocês. Valeu, pessoal, depois de um dia de folga, reapresentação nesta sexta-feira no Ninho do Urubu. Flamengo volta a campo neste domingo, 16 horas, no Couto Pereira contra o Coritiba. Início de retorno do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, o Flamengo é o quarto colocado, 32 pontos a 15 do líder Botafogo. Coritiba, por sua vez, está na zona de rebaixamento, tem 14 pontos, 18º lugar. Flamengo, para essa partida, não vai ter o Varela que se contundiu durante a semana, não com o caso exatamente de agressão, que ele fica fora desse jogo contra o Coritiba, mas porque teve uma entorse na partida contra o Grêmio no joelho direito. Teve um problema ligamentar, então 6 semanas fora, vai ser desfalque. Mas o Wesley, titular da posição, que estava suspenso contra o Grêmio na Copa do Brasil, volta sem maiores problemas. O Davi Luiz, com desconforto na coxa esquerda, deve desfalcar o Flamengo pelo 3º jogo consecutivo. Fez uns trabalhos de fisioterapia ainda no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, não deve estar recuperado a tempo para essa partida. Então o Flamengo enfrenta o Coritiba no domingo, depois vai ter uma semana livre, já que foi eliminado da Libertadores, para trabalhar a decisão da Copa do Brasil, é no dia 17 de setembro. Ainda não se sabe se no Maracanã ou Morumbi o sorteio ainda vai acontecer. Nesta sexta-feira também houve início do julgamento do Ninho do Urubu, questão do incêndio em 2019, dia 8 de fevereiro de 2019, 10 garotos morreram no incêndio do Ninho do Urubu. A questão ainda está bem no início do julgamento, o depoimento dos réus do caso. No caso, um dos 8 réus é o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Vamos lá, vamos falar desse jogo Coritiba e Flamengo. Flamengo que está vivendo um momento de panela de pressão, verdade, garantiu vaga na final da Copa do Brasil, mas num jogo que tinha encaminhado já semanas anteriormente, né? Se tivesse que definir nessa semana, talvez a história fosse outra. Você acredita numa virada de página rápida para esse Flamengo? Quanto esse jogo do Coritiba pode ser um passo ou não? Você coloca os pés atrás. Os 2 pés atrás. Pelo seguinte, havia um componente decisivo, óbvio, na noite de quarta-feira, porque mesmo com tudo o que aconteceu, o Flamengo tem talento, tem capacidade, tem técnica suficiente para, independentemente do adversário e da situação, era uma vantagem de 2 gols, o que evidentemente facilitava tudo, mas seguir uma competição eliminatória, fosse contra o Grêmio, não importa o adversário, o jogo no Maracanã, o Flamengo precisa ser muito respeitado, mesmo com o ambiente conturbado. Agora, aquela noite é uma coisa. O Campeonato Brasileiro é rodada a rodada e a gente tem visto nos jogos do Brasileirão um outro Flamengo, uma outra dinâmica. As questões de relacionamento que agora conhecemos entre comissão técnica e jogadores, evidentemente atrapalhando ali e aqui e ali. E nós vamos de novo ter a oportunidade de encontrar o Flamengo jogando contra o Coritiba pelo Brasileirão. A gente não sabe que personalidade de time vai aparecer nesse jogo. O Coritiba pode oferecer dificuldades, volta ao Couto Pereira, precisa recuperar um momento que perdeu, vinha de bons resultados em 4 rodadas em sequência, perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, perdeu fora de casa para o Corinthians, volta ao Couto Pereira para enfrentar o Flamengo com essa missão de recuperar o bom momento. Então, é curioso, acho uma grande incógnita que time do Flamengo vai aparecer em termos de personalidade e aquilo que o Coritiba vai oferecer em relação às dificuldades no jogo. Para a gente arrematar, finais de Copa do Brasil 17 e 24 de setembro. Tirando isso, é Brasileirão para o Flamengo. O Botafogo está lá na frente, mas você acha que, por ser esse o compromisso, dá para imaginar um Flamengo tentando caçar o fogão? Isso seria o normal, seria o óbvio, seria aquilo que as pessoas que tocam o departamento de futebol de qualquer clube fariam o que estivesse ao seu alcance para que a comissão técnica entendesse e o grupo de jogadores também. Mas em virtude de tudo que aconteceu, vem acontecendo, não é só de agora, o caos instalado no departamento de futebol, eu não afasto um campeonato brasileiro sendo disputado de novo a 60%, porque afinal de contas o Botafogo já está lá na frente, não vai dar para pegar. E, em relação à mobilização, concentração, foco e competição, uma outra dinâmica mesmo, dedicada aos 2 jogos finais da Copa do Brasil.
Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo e a provável escalação do Flamengo pode ser a seguinte: Matheus Cunha no gol, na zaga Fabrício Bruno, Léo Pereira, nas laterais Wesley e Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, né? Aí no meio de campo, Eric Pulgar, Alan, Gerson e Arrascaeta. Na frente ali, Bruno Henrique e Gabigol. Então essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Curitiba às 16h. Essa deve ser a provável escalação. Vamos ver o que o Sampaoli vai fazer para essa partida. Lembrando o seguinte, que o Botafogo empatou ontem com o São Paulo, 0-0. Então, nesse momento, o Botafogo está 16 pontos praticamente na frente do Flamengo. O Flamengo precisa de uma vitória. Se ele vencer, diminui 2 pontos, né, da distância que estava aí com o Botafogo. É muitos pontos pela frente, mas o Flamengo tem o segundo turno inteiro ainda para poder tentar diminuir essa vantagem. É difícil? Muito difícil. Mas se o Flamengo jogar como o De Arrascaeta falou, inclusive numa entrevista que ele deu à Flá TV, ele falou que os jogadores estão se unindo para poder fazer dessas 19 partidas que faltam para terminar o Campeonato Brasileiro como 19 finais. Cada partida ser uma final para o Flamengo. E se o Flamengo fizer isso, provavelmente veremos um time aí diminuindo essa vantagem contra o Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer. Palmeiras venceu, se eu não me engano, Cuiabá por 2-0. Tá lá na segunda posição da tabela do Brasileirão. O Flamengo precisa vencer hoje essa partida para continuar na briga pelo título. Então vamos ver o que vai acontecer, é torcer para o nosso Mengão ter um bom resultado nessa partida de hoje às 16h. Faz o seguinte, você torcedor, vai nos comentários, arrisque o seu palpite para essa partida, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, lembrando a você que hoje estaremos trazendo o pós-jogo do Flamengo para vocês aqui no nosso canal. Então fica ligado, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Muito bom dia para você, um ótimo domingo e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.